Olá, boa noite para vocês. Tudo bem? Nós estamos aqui encerrando, né, o nosso agosto dourado, o nosso mês todo especial do aleitamento. Não podíamos fechar de outra forma se não fosse com uma convidada toda especial que tem uma história linda para contar pra gente. Oi, Paula, tudo bem? A nossa convidada já chegou também, a Jaque. Nós vamos conversar com a Jaque é enfermeira, mas eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Oi, Oi, Jaque, boa noite, tudo bem? boa noite, tudo bem, Renata? Você está conseguindo me ouvir bem? Estou sim. E vocês aí que estão assistindo, estão ouvindo nós duas? Todo mundo está ouvindo direitinho aí? Coloca um ok pra gente. Se vocês estiverem ouvindo bem, nós estava falando aqui que a gente não podia encerrar nosso agosto dourado de outra forma, né? Com essa história maravilhosa que você tem para contar pra gente, uma história riquíssima. Obrigada, Renata. Ah, e a Paula falou que está escutando a gente. Ótimo. Ó, melhor enfermeira do Brasil, ó. João. Muito bem. Jaque, se apresenta aí para o pessoal te conhecer. Então, primeiramente quero agradecer, né, a Renata pelo convite. É, Falar da amamentação para mim no mês de horário é a primeira vez, né, que eu vou falar da amamentação depois do parto, porque, como você já sabe, dentro de tantas coisas, até pouco tempo eu não falava da amamentação sem chorar. Então, agora, como a Mariana fez 8 meses, é a primeira vez que eu vou falar sobre a minha amamentação, para as pessoas mesmo, porque realmente foi muito difícil. Né? Eu Mas se tinha... chorar também não tem problema. Agora eu consigo falar sem chorar. Então, né, sou enfermeira obstetra, eu estou na obstetrícia tem cerca de 7 anos. Não foi meu primeiro trabalho na enfermagem, meu primeiro trabalho na enfermagem foi na atenção básica, onde eu tive o primeiro contato com mulheres gestantes, né, puérperas e bebês, né, a gente fazia a consulta de puericultura, o atendimento pré-natal, então esse foi o meu primeiro contato. E em seguida eu entrei na enfermagem obstétrica numa maternidade pública na Paraíba, João Pessoa, que é a minha cidade de origem, né? Eu sou paraibana, não sou mineira, onde eu resido agora. Eu falo que o que menos tem aqui em Uberlândia é mineiro. Eu sou Menor agora, quantidade é mineiro. agora eu sou berlandina, né? É, eu também. Então, você vai continuar a apresentação, Renata, ou você quer ir guiando as perguntas? Como é que vai ser? Ah, não, então, assim, a gente tem uma brincadeira interna da enfermagem, né, que o nosso conselho é o Corém, para quem não sabe. E a gente brinca que quando o Corém é positivo, sempre tem alguma complicação, alguma coisa, né? Isso. Mas eu vou deixar você contar o que aconteceu. Aí conta primeiro pra gente a sua história do parto, como que foi, da gestação pro parto. Então, a gestação começou tudo assim. Eu já tinha 4 anos de casada, a gravidez não foi planejada, começa daí, né? Eu queria muito, sim, tinha muita vontade de ser mãe, mas minhas, ai, minhas pupilazinhas entrando, Olha Letícia. aí que gracinha! Muito bom. Então, eu não tinha a minha coordenadora. Então, aí eu não tinha me planejado, né, em relação à gestação, não foi uma gravidez planejada. Por outro lado, além de eu ser enfermeira obstetra, eu também sou enfermeira intensivista. Então, eu engravidei na pandemia, né? Foi fruto da pandemia. Eu trabalhava no UTI Covid, numa área salubre de exposição, e aí não usava nenhum método contraceptivo, nenhuma medicação, não usava anticoncepcional. Eu era casada, mas eu fazia uso de preservativos e um pouco de tabelinha. Então, foi realmente uma surpresa, eu não esperava engravidar. E aí, minha gestação veio, né, Mariana, né, minha filha, veio, e aí
aquela notícia, e aí agora como é que vai ser? A primeira coisa que aconteceu foi que eu estava na assistência, né? Estava trabalhando na linha de frente na pandemia e não esperava nunca ter que ficar em casa. E foi isso que aconteceu. Eu fui afastada do serviço, né, onde eu trabalhava, e tive que ficar na situação que outras gestantes estavam, que era trabalhar em home office. E aí foi a primeira coisa assim, né, um boom para mim, eu não aceitei. E isso eu achava, não me sentia feliz em estar em casa, em ter que ficar trabalhando de casa, não me sentia útil de forma nenhuma. Então, só depois eu entendi que como foi bom para mim, né, a oportunidade que eu tive de ficar durante a minha gestação em casa, né, sem ter que Sim, com certeza. eu não entendi, mas no início eu não entendi. Eu achava que, poxa, vou ficar trabalhando em casa, não me sentia útil, de imediato eu não aceitei aquela situação. Quem é assistencialista tem essa dificuldade, né, de ficar parada, vamos dizer assim. Isso, tem essa dificuldade. E aí eu continuei trabalhando em home office, fazia algumas atividades relacionadas à Covid, e eu também trabalhava em outro serviço que eu era co-orientadora da campanha de vacina, né? Então eu trabalhava realmente totalmente em home office. E aí, né, além disso, eu antes estava numa equipe de parto domiciliar, que chama Flor IC, né? Onde eu fazia parte dessa equipe, assistencializando partos domiciliares. E aí, como enfermeira obstetra. E aí, um pouco antes de engravidar, como eu estava na UTI Covid, eu conversei com a equipe, né, na minha casa, em uma roda de conversas, e aí eu falei com a equipe que eu precisava me ausentar da equipe de PD naquele momento, porque eu estava prestando assistência Sim. a gestantes com Covid, a mulheres, a UTI, não a UTI Covid, então eu não podia estar expondo, estar assistencializando para não expor as pacientes, né? E aí ficou tudo resolvido. Olha aí as declarações, Letícia. E aí Legal. eu precisei me ausentar. E aí segui. Já estava ausente. E aí, quando passou a gestação de baixo risco, sem nenhuma complicação, tudo certinho. E o tempo foi passando e a minha equipe nada de falar comigo em relação a PD. Algumas pessoas com certeza falavam, com certeza vai ser um parto domiciliar e tal, Jaqueline. Todo mundo que me conhece fala, né, Letícia, que eu rezo um parto normal, natural. E aí todo mundo tinha certeza, né, que aquele parto realmente seria um parto natural. E aí a equipe, eu não lembro agora, Renata, mas eu não acho que a equipe que eu fazia parte de PD, a gente assistencializava, fechava, né, o, o, o parto natural com as mulheres. Eu lembro que, eu não lembro agora, que acho que até, no máximo, até 32 semanas. Agora, nem tenho certeza mais do tempo que a gente fechava. E eu, gestante, Uhum. conversava com minhas Tipo, vocês amigas. não pegavam uma gestante mais pro final da gestação. Tinha que ser no máximo até 32. Entendi. Isso. Porque a gente a gente também, junto com o parto, de assistencializar o parto, a gente faz o pré-natal também. Uhum. Né? Além de rodas de Sim. conversas, a gente também assiste as consultas de pré-natal. Existe uma equipe de enfermeira obstetra, de doula, pediatra também que presta assistência para a equipe. Então, a gente precisa saber. Primeiro, a sugestão também dela tem que ser uma paciente de baixo risco e não ter nenhuma comorbidade, né? E um pré-natal realmente todo redondinho para a gente poder assistencializar. Certo. Então, eu estava lá seguindo, né? Entendendo que o meu pré-natal era realmente de baixo risco. E aí, segui no meu pré-natal. Quando foi já no final da equipe, eu conversei com as meninas que eu queria ficar, que eu queria tentar o parto domiciliar, e se desse tudo certo e tal. E as meninas achavam que você não ia. Todo mundo achava, né? Achava que você não ia falar com a gente, enfim.
eu falei, não, vamos lá fazer o pré-natal. E aí eu continuei o pré-natal nas rodas de conversa, né? No pré-natal assistenciado pela equipe e também com a minha obstetra. Paralelo, ficou tudo certinho. E a gestação seguiu até o final, realmente, de baixo risco. A minha DPP era dia 22 de dezembro de 2021, né? Ano passado. E aí, era dia 22, mais ou menos na quarta-feira da semana, né, que eu parei dia 18 de dezembro, na quarta-feira pela madrugada, a minha eu tinha tido uma consulta das meninas e aí a doutora Vaglânia, né, que é enfermeira obstetra da equipe, aplicou um reiki em mim, que foi uma coisa incrível. Eu realmente relaxei, fiquei muito relaxada e com óleos essenciais que a equipe faz uso e ela ensinou algumas técnicas de alguns pontos para que desencandeiam o trabalho de parto na mulher. E ela ensinou para o meu esposo. E, enfim, eu estava muito estressada no final, assim, muito cansada. Não de estresse por conta, mas na verdade eu estava cansada. Eu aumentei muito de peso, né? Eu estava num peso muito bom, assim, eu aumentei cerca de 23 quilos. Não tive diabetes gestacional, não tive pré-eclâmpsia, nada, mas aumentei muito de peso. Então, estava bem cansada no final. Para conseguir dormir, estava bem difícil. E aí, eu fiquei fazendo recebendo esses reikis e ele fazia algumas massagens, escalda-pés em mim durante essa semana. E por incrível que pareça, nessa quarta-feira que ele aplicou umas técnicas no meu pé, né, no calcânio, eu entrei em trabalho de parto de madrugada. Às 3 horas da manhã, eu acordei com a sensação de bolsa estourada, né, de líquido, né, e aí, quando fui no banheiro, realmente, a ruptura da minha bolsa foi uma ruptura alta, né? Porque quem não sabe, às vezes a bolsa amniótica, ela rompe lá embaixo. E quando ela rompe, realmente o líquido sai todo, a gente consegue ver um volume Sai todo de líquido. Tanto quando a gente está na assistência feminina, né? Na hora que eu fui ao banheiro, eu percebi que tinha assim, eu já estava perdendo o tampão mucoso, que é aquela gosma, né, para quem não sabe, que sai, que anterioriza o trabalho de parto, ela pode começar a sair semanas antes. Já tinha saído, sim, mas eu estava super tranquila. Estava saindo o tampão e eu estava super tranquila. E aí, quando eu fui ao banheiro, eu percebi realmente uma perda de líquido. Eu já tinha uma perda de líquido, mas não foi nada demais, assim, poucos ml com raio de sangue. E aí, pronto, fiquei tranquila. Fui ao banheiro, depois voltei para a cama e aí, mas aí não consegui ficar na cama. Realmente as contrações ficaram bastante efetivas. E aí, quando foi mais ou menos umas 5 horas da manhã, eu liguei para a equipe, né? Era 3 horas, já fazia 2 horas, já avisei para a equipe ficar tranquila, mas que eu estava entrando realmente em trabalho de parto. E aí, logo em seguida, um dos enfermeiros obstetras, né, Jefferson, chegou na minha casa, com a mala toda, né? Que toda a gente leva tudo. A gente só não leva hemoderivados, sangue, essas coisas, mas torpedo de oxigênio, todos os, né, máscaras nebulizadas, o ambu para bebê, toda a parte, tanto de RN do bebê, sim, quanto para a mãe. Então a equipe chegou com tudo, absolutamente tudo. E aí, vamos lá, pensando, enfim. O trabalho de parto durou, eu fiquei o dia inteiro, né? A outra noite, o trabalho de parto começou muito efetivo e existiam muitas contrações. A equipe achava que eu ia parir muito rápido. Mas o que é que acontece? Fiquei 48 horas em trabalho de parto, né? Passei a quarta, amanheceu a quinta, amanheceu a sexta. E as dinâmicas na sexta-feira chegou uma hora que essa dinâmica diminuiu muito, muito mesmo. Assim, né, a gente sabe que um trabalho de parto é efetivo, né, Renata? A gente conta ali acima de 6 sim, contrações em 10 minutos. E chegou uma hora que a gente costuma falar que eu perdi o motor do útero, acabou. Eu tinha 2 contrações em 10, uma contração, sim, começou a ficar bem espaçada. Eu chegava até a dormir nesses intervalos de contrações. E aí,
Aí eu fiz spinning baby, fiz várias técnicas, né, para que Mariana se posicionasse melhor. Fiquei naquelas técnicas que a gente chama, fiquei de cabeça para baixo, para tentar, com todas as técnicas, com acompanhamento da equipe. Foi feita ausculta intermitente, né, em todo o processo de trabalho e parto, e ela estava super tranquila, né, batimentos cardíacos ok, tudo direitinho, me alimentei, tomei muito líquido, enfim. É muito importante, né, as pessoas saberem que no parto normal precisa se alimentar, né? Não tem que ficar de dieta zero. Isso, Tem que se exatamente. alimentar. Então, eu tomei muito líquido, tomei muita água de coco, que eu gosto muito, tomei muita água, e me alimentei. E em nenhum momento, assim, confesso, assim, que eu fiquei, assim, exausta, cansada durante esse período, estava tudo tranquilo, assim, e, enfim, e aí eu tentava me posicionar e me comportar muito como paciente, eu me entreguei muito à equipe, né? Porque imagina, você passando por tudo aquilo que você faz a sua vida toda, Sim. que você está ali assistencializando a mulher, como enfermeira obstetra, né? E aí você está do outro lado, você precisa se comportar, eu pelo menos, né? Queria muito me comportar como paciente mesmo. Mas às Mas é vezes tem. difícil, né? Porque você já sabe tudo que está acontecendo, né? Você sabe qual que é a sequência. Exato, minha cabeça estava lá naquele momento, mas assim, eu sabia tudo que eu estava vivendo, via quantas horas eu estava em trabalho de parto, eu sabia das contrações, enfim. E o que acontece é que ela estava posicionada, toda a gestação, a gente sabe que a maioria dos bebês, né, elas nascem posicionada para o lado esquerdo, mas em todo momento Mariana era uma direita. E eu sabia que um bebê que estava no lado direito, ela nascia. Eu também sabia que ela ia demorar mais, mas que ela ia nascer. Então ela ficava toda hora direita e centralizada para o centro da barriga. Em nenhum momento ela girava. A ausculta lá do outro lado, mas eu achava bem paciente em relação a isso. E aí, a ausculta, no momento pela ausculta, né? A gente percebeu que ela desceu mais e a equipe também reduz muitos toques, assim, praticamente a gente acompanha o trabalho de parto todo pela descida da ausculta, mas quando é preciso, porque quando a equipe vai tocar realmente em casa, a gente toca, mas sabendo que não vai tocar só por tocar, deixa eu tocar por curiosidade. Não, a gente toca, avalia para saber se a gente Sim. vai precisar intervir, né? Porque se preenche partograma, se preenche tudo certinho para a gente saber se vai chegar numa linha de ação que a paciente vai precisar de transferência. E aí, quando foi caindo a noite, já estava assim, poxa vida, eu estava com 7 centímetros de dilatação no toque anterior, acho que meio-dia. E no final da tarde, eu acho que eu já estava com 8 para 9, eu não lembro. E aí eu chamei a Tainara, que é uma amiga minha, que é a minha amiga, né, que estava lá, enfermeira obstetra. Aí eu falei assim, eu tomei um banho, fiquei pensando muito tempo no banheiro, o que é que eu ia fazer. E eu chamei ela, eles estavam preenchendo o prontuário. E eu falei, agora eu não sou paciente. Tainara, vem cá que eu não sou, agora eu não vou falar como paciente. E ela olhou assim pra mim e falou, Eu falei, agora eu vou falar como ela? Olha, vem aqui, termine de estourar essa bolsa, toque, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais. Aí ela olhou assim e fez, não, a gente já ia avaliar assim, a gente já tá preenchendo o prontuário, a gente vai fazer o toque para ver como é que tá. Tudo bem. E aí eu me organizei, a bolsa de Mariana não estava nem toda pronta, assim, tinha algumas coisas que eu não tinha colocado ainda, porque eu realmente, né, não tinha imaginado que não queria, né, era meu plano C, B, na verdade, para a maternidade, e até então eu estava vivendo meu plano A. E aí, Uhum. eu terminei, ela veio fazer o toque. Quando ela fez o toque, Renata, a bolsa tinha um bolsão, sabe? Só tinha bolsa, na verdade. Ela estava, né, mediana no orifício uterino, quando ela tocou. Então, era mais ou menos, grosseiramente explicando, era como se isso aqui tudo fosse líquido, né? Na bolsa amniótica, ela estava aberta lá em cima, mas aqui tudo bolsa. E o que é que aconteceu? Quando ela tocou, ela olhou para mim e falou, não vou romper.
não vou romper. Eu falei, por quê? Ela falou, porque é bolsão, amiga. Se eu romper, pode vir cordão. E aí eu não vou romper. Então, se ela rompesse aquele cordão, existia uma possibilidade, ou se ela rompesse a bolsa, terminasse de romper, existia uma possibilidade de ter um prolapso de cordão, que é o que a gente fala quando o cordão vai para fora, né? É uma emergência obstétrica, né? Urgência. E aí o parto tem que acontecer imediatamente. Existem algumas manobras para a gente evitar, né, que a cabeça do bebê venha, que não comprime o cordão, para não acontecer anóxia. Existe toda uma técnica. Para não faltar oxigênio, né? Para não faltar oxigênio, né? A gente coloca a paciente, quando acontece isso na real, a gente coloca a paciente numa posição chamada trailer booker, para a cabeça do bebê vir um pouco, descer um pouco. Mas essa técnica, ela é hospitalar. Então, eu chorei tudo que eu tinha que chorar e a equipe falou, não, a gente agora vai para o hospital, para a maternidade. E eu liguei para a minha obstetra, comuniquei que estava indo e fui. Quando cheguei na maternidade, ela falou assim, nossa, já que bolsa boa, 9 centímetros, tá aqui, a menina vai nascer. Deixa eu romper essa bolsa. Eu estava dentro da maternidade e falei, tô pronta, pode romper. E aí ela terminou de romper e saiu todo o líquido que estava lá, que precisava ainda sair. E aí eu disse, pronto, vai nascer agora. Ela falou, pronto. Quando ela rompeu, ela falou, agora vai. 10 centímetros. Eu falei, acabou. Falei, não, até agora isso aqui estava tudo tranquilo. Vale um detalhe em relação ao parto, Renata, que existem as posições, né, que a gente avalia, tudinho, e geralmente os bebês nascem em OS, que a gente chama, né, occipito sacro. Por isso que as mulheres em trabalho de parto, geralmente, normalmente, a maioria delas vão sentir dor na região das costas, né, na região do sacro. Sim. Eu não sei que dor é essa. Eu não sei que dor é essa do sacro, eu não senti essa dor. A minha dor era totalmente na região pubiana, então eu sentia dor na frente. Toda hora. E aí, minha gente, esse trabalho de parto, eu cheguei na maternidade por volta das 9h30, 10 horas da noite. E da sexta. Da sexta. E deu 11, e deu 12, e deu 1, e 2, e 3. E ó, o corém positivo agindo. O corém positivo agindo. Corém positivo agindo, essa mulher não paria, eu acolhi a maternidade inteira, era muita dor, foi feito várias, inclusive medicações, porque eu tive taxistolia, era muita contração mesmo. E aí eu fiz todas as outras técnicas de spinning baby que precisavam ser feitas, que a minha obstetra orientou, fiquei de 4 apoios. Eu fiquei, né, na bola feijão, que é aquela bola que a gente coloca na lateral e para fazer abrir um pouco mais a pelve. Caminhei, deambulei, fui pro chuveiro, fiquei na banqueta, tudo. Gente, se vocês me perguntarem, e se você fez? Fiz, eu fiz tudo. Tudo mesmo. Tudo. Não tem nenhuma técnica assim que eu não tenha feito. Tudo. Né? No final, estava tão assim, avançar tanta dor que eu cheguei, que eu fui medicada com tramal, inclusive, mas assim, não tinha nenhuma condição, as contrações realmente não cessavam. Para poder descansar, para ver se, enfim. Mas aí, nas avaliações da obstetra, veio um aciclitismo, né? Ela estava na parte bem alta da minha pelve, eu estava com 10 centímetros, por isso que, para quem não é da área, custa entender como que 10 centímetros no pariu, né? Sim. Como que, com tanta contração, né? Porque você sabe que trabalho de parto é um conjunto de tudo. É osso, é pelve, é contração, né? É descarga de ocitocina, são várias coisas, né? E o bebê precisa girar, precisa encaixar, precisa acontecer tudo para que aconteça realmente um parto natural. E eu tinha contração, eu tinha dilatação, mas ela estava numa parte alta da minha pelve, lá no estreito superior, e ela não descia. E aí
em uma dessas acordadas durante a madrugada, durante o trabalho de parto, porque a gente dá umas dormidas de mais ou menos 1 minuto, parece que a gente dormiu meia hora, mas eu escutei a obstetra discutindo sobre a possibilidade de uma epidural. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei louca. Eu falei, eu quero agora, pelo amor de Deus. E aí eu falei que aceitava, enfim. E aí, antes disso, ela solicitou que fosse realizada uma epidural, né, anestesia, mas para ela passar o Vaxtrator. Para vocês verem que eu vivenciei tudo, né? O Vaxtrator não é o fósforo. Até o vácuo. É diferente, é o Vaxtrator. Sim, isso. E aí, ela tentou passar por 3 vezes. Ela tentou passar o Vaxtrator, né? Uma das obstetras melhores da Paraíba, né? De João Pessoa, a doutora Andréa Correia, muito boa no que faz, né? Reza também assistência ao parto natural e é muito boa também no que faz. E aí ela fez as 3 tentativas, sem sucesso. E aí eu acredito que essa anestesia realmente não funcionou bem como uma epidural, funcionou como uma raque baixa. E eu perdi um pouco da sensação, né, dos movimentos das minhas pernas. E eu não conseguia mais, porque a anestesia epidural ela precisa ser feita numa medida que a gente não sente mais as contrações, as dores, mas a gente precisa fazer a força para que aquele bebê venha. E aí eu não tinha mais a sensação, não conseguia mais andar, não conseguia mais fazer a força. E aí, na ausculta, Mariana estava com 85 batimentos cardíacos, então ela entrou em sofrimento bem fetal, baixo, né? que a gente sabe que é, né, acima de 120, 140. Sim. E aí, eu fui às pressas para a cirurgia cesariana. A cirurgia aconteceu, né? Correu tudo bem, muito rápido, mas correu tudo bem. E aí, para minha surpresa, a pediatra da sala de parto, que também se chama Andréa Massa, é uma pediatra da maternidade que eu trabalhava. E na hora, né, inclusive ela é uma pediatra da unidade Canguru. Eu falo isso agora para a gente entrar na história da amamentação, para a gente entender o quão é importante, né, Renata? Há uma avaliação bem feita do pediatra da sala de parto. Então, a Andréia, que entrou na sala, que inclusive eu nem a reconheci, mas rapidinho, na hora que ela avaliou, que ela pegou Marina para fazer os cuidados, ela falou assim, Jaque, ela tem freio lingual, certo? E vai precisar fazer, é bom fazer, porque agora, né, quando você estiver aqui na maternidade, você dá conta, mas porque a demanda é mínima, né, 5 ml, enfim. Mas depois ela vai machucar muito seu mamilo. Ela falou de uma forma assim, profissional, mas eu captei a mensagem na hora, né? Tava lá, anestesiada, mas eu captei a mensagem na hora. E a importância de também, não que todos os pediatras da sala de parto tenham que ser pediatras de método canguru, mas ela dá importância a isso, né? Porque a gente sabe que bebê de método canguru, 1 ml para ele é 1 litro. É tudo muito fino, muito específico. Peso em canguru é a coisa mais importante do mundo. Para quem não conhece, o método canguru é o último estágio antes do bebê que nasceu prematurinho, que está numa UTI, né, o Natal, né, é o último estágio antes dele ir para casa, é onde ele se prepara ali com a família para estar indo para alta, para ir para casa. E ele está ali para ganhar peso. Então, assim, para ele, se ele cansa, ele perde. Se ele faz qualquer esforço a mais, ele perde tudo. Então, a gente sabe que a rotina de método canguru é pesar bebê tem que ganhar peso. E ele precisa atingir o peso para poder sair da unidade. Né? E como você bem falou, é a última etapa da unidade neonatal. Né? Ela começa na UTI, depois ela vai para a unidade de cuidados intermediários. Né? Intermediário. E a terceira etapa antes dos egressos, é a canguru. Então, ela falou isso para mim, tudo bem. Aí agora vem. Ela falou isso, eu tenho prótese de silicone. Mas assim, como eu já tinha trabalhado, inclusive em uma maternidade privada, e já tinha tido vários
tanto na pública quanto na privada, várias oportunidades de colocar bebê no peito de mães que tinham prótese de silicone, eu não conseguia enxergar tanto problema em relação à produção de leite. Eu sempre fui assim, muito assim, não, Caxias até, amamenta e ponto, dá para ter. Eu sabia que as mães que tinham mastopexia com técnicas antigas, às vezes elas tinham um problema, porque as técnicas eram um pouco grosseiras e retiravam grande parte. Era mais invasiva, né? Mais invasivas, exato. E retiravam parte dos ductos. Então, eu tinha aquilo bem redondinho na minha cabeça. Eu vou amamentar, silicone não tem nada a ver em relação à produção e vai dar tudo certo. E tudo bem. E vamos para o alojamento conjunto, né, para o quarto. Eu lembro demais, a gente chegou no quarto, ela nasceu mais ou menos umas 4 horas da manhã. Nossa, agora eu nem lembro a hora exata que minha filha nasceu. Vocês fizeram Golden Hour na sala de parto? Fizemos, exato. Fizemos, a gente fez contato pele a pele, tudo direitinho, aí colocou ela no peito, ela já pegou aquela pegadinha bem suave, parecia assim, uma delícia, uma pegada deliciosa. Mamou vagarosamente, tudinho, foi bonitinho depois que foi prestar os cuidados. A gente foi para o apartamento. E aí eu lembro de novo que, novamente, assim que a gente chegou, a minha amiga que estava do meu lado, a enfermeira obstetra, me ajudou, colocou ela no peito, a equipe também, e ela ficou. Amanheceu o dia, eu não lembro assim, o tempo que ela ficou, mas ela ficou bastante tempo, e uma pegada extremamente suave, que não dava para sentir nada. Outro detalhe, além disso, eu tenho prótese de silicone, eu tenho um mamilo plano. Mamilo plano. Certo. Tudo bem, no sábado, quando a gente acordou, comecei a fazer os contatos. Uma das fonos que prestavam assistência, era um plantonista do dia, era uma colega de trabalho que já tinha trabalhado comigo, né, em outra unidade. Entrei em contato com ela, já comecei a fazer contato de quem fazia o procedimento de frenotomia. Sim. E aí ela recebeu orientações de quem fazia, e que, inclusive, alguns profissionais realizam procedimento em casa. E aí, tem pediatras que realizam procedimento em sala de parto, né? Algumas maternidades públicas, principalmente, e pessoas, às vezes, que não têm um retorno, né? Tem muitos pediatras que, depois de 24 horas, faz na própria maternidade. Avalia. Já faz, antes da alta. É muito criterioso. Tem maternidades que faz, tem pediatras que não faz de jeito nenhum, que acho que não é para fazer, outros que essa conduta não é muito alinhada. Não existe nada que diga que tem que fazer nem que não tem que fazer. Mas existem pediatras que realizam o procedimento. E aí eu peguei um contato com uma dentista que fazia esse procedimento domiciliar. E aí quem me orientou também que nessa equipe de parto domiciliar a qual eu fazia parte, né, que me assistencializou, existe um consultor de amamentação, a Ariadne. Sim. Então, eu já ia chegar em casa, eu cheguei em casa no domingo, à tarde, e ficou tudo combinado, né, que na segunda, à noite, umas 6h30, 7 horas, a dentista ia na minha residência para fazer o procedimento. No Isso, domingo, é o odontopediatra, né? Oi? É o odontopediatra. Isso. Aí, tudo bem. Renata, no domingo, quando eu cheguei em casa, eu já cheguei em casa aos prantos, porque o mamilo, a mama esquerda, já estava fissurada. Eu falava que estava queimada, estava uma lesão assim, que eu já não estava aguentando, porque, imagine, da sexta para o sábado, um dia só, já estava a mama, eu já não conseguia mais colocar ela na mama direita. Então, quando eu cheguei em casa, que amanheceu o dia do domingo para a segunda, eu já estava dando só a minha mama direita. E logo em seguida, a minha consultora de amamentação chegou, realizou todas as orientações profissionais e aplicou a minha primeira sessão de laser. Laser. Né? Foi muito bom, porque a gente sabe que faz cicatriz, analgesia,
né? Sim. E foi um efeito. Ai, nossa, quando a consultora de amamentação chega na casa da gente, a gente fala que ela quer morar aqui, né? Porque É vida. quando a consultora chega, além, né, de acolhe, explica tudo, a gente parece que não sabe de nada, né? Quem é o profissional acha que não sabe de nada. E aí, na hora o bebê coloca o bebê no peito, perfeito. Quando ela vai embora, a gente esquece de tudo. Parece que não, a bebê não aprende mais, não sabe mais, nem a gente sabe, nem ninguém sabe, só a consultora. Acontece isso e eu falava, meu Deus, como é que pode? Eu já coloquei tanto bebê no peito, né, na minha vida, como é que eu não consigo colocar? E não sabia. Quando ela ia embora, começava choro e tudo. Outro detalhe, eu já cheguei em casa na apojadora. Então, assim que eu cheguei em casa, além de uma Mama mama cheia. já bem fissurada, eu já estava na apojadora, né? Para quem não sabe, a apojadora é aquelas até 48 horas, né? Depois do parto, a mama vai Sim. super produzir leite, né? A mama Fica grande, cheia, né? cheia, Isso. né? Quente. E aí, a apojadora é o que é que se resolve? Ordenhando. Massagem, ordenha. Sim. Massagem, ordenha. Para que o bebê dê conta, né? Se o bebê não der conta, vai ficando cada vez pior, porque às vezes realmente o bebê Vai fissurando mais ainda, né? Porque aquele tecido já está muito sensível por conta da fissura, né? E aí vai tentar pôr o bebê para mamar, acaba machucando mais ainda. Exatamente. E quando o bebê mama, né, a gente sabe e orienta que quanto mais ele mama, mais se produz, né? Quanto mais ele solicita da fábrica, mais a fábrica manda. É isso aí. E aí, fiz a minha primeira sessão de laser. Esperando ansiosa para que a odontopediatra chegasse para fazer o procedimento. Ela chegou, fez o procedimento foi feito com, né, anestésico, é feito com anestésico local, e ela fez a soltura lá do freio. E aí, o que acontece? A minha amiga enfermeira obstetra falou para mim assim, amiga, você vai ver, quando fizer o procedimento, vai ser a melhor coisa do mundo. Você vai saber o que é o prazer que é amamentar. E aí eu falei, nossa, tô esperando essa hora chegar. Ela fez o procedimento e em seguida ela ficou mais ou menos 1 hora na minha casa tentando colocar ela no peito, mas ela não aceitou, porque ela falou, não, eu faço, coloco o bebê no peito, deixo tudo organizado. Mas ela ficou lá e ela não quis de jeito nenhum, ela queria muito, mas depois do procedimento ela não quis mais pegar o peito. E aí a profissional foi embora e eu fiquei em casa sozinha. Quando foi de madrugada, logo depois que ela quis pegar o peito de novo, não foi a melhor sensação do mundo, que falaram que ia ser na amamentar. Falei, não era esperado. Se é isso, eu vou... Não é tão bom assim, não. Porque a gente sempre orienta que não é pra doer, que não dói, que não dói nada. E tá doendo essa dor aqui. Tudo bem. Quando ela ia pro peito, eu começava a rezar pra ela terminar logo. Eu não aguentava. E olha que, gente, as primeiras mamadas, né? Não é aquela mamada assim de 10 minutos, 20 minutos, 40, a gente fica lá deixando, né, no nosso instinto materno, deixando o bebê mamar, cochilar, e aí vai ficando aquele tempo lá exaustivo, porque é muito exaustivo, né? E sem aguentar, doendo do início ao fim. Falei, nossa. E aí, tudo bem, isso foi no domingo. E aí, a segunda, fiquei lá o dia todo aguentando a dor. Acho que na terça, eu não sei lembrar agora, se na terça ou se na quarta, eu converso de novo com a consultora. Eu falei, Ariadne, eu tô me sentindo assim, a mama tá assim. Eu tinha muito leite, muito leite mesmo. E aí, a mama, quando eu vi a mama esquerda, a mama direita primeiro estava fissurada, depois a mama direita já estava bem fissurada também. Falei, agora, como é que faço? As duas fissuradas. E aí eu falei, não, venha de novo, porque a sensação que o laser proporciona de analgesia então eu queria laser, vamos. Ela falou, não, pode ser, acho que a cada 48. Eu acho que, eu não sei se, né, Renata pode falar melhor que eu, se pode ser todos os dias, mas eu acho que a cada 48 já era aceitável.
Então ela veio E aí também não pode ter muito tempo, né? Porque eu já vi mãe que fala assim, tá tão bom, continua, faz mais um pouquinho, mas não pode. Isso, exato. E aí ela veio, fez e realizou novamente o laser. E aí me ensinou, me orientou, né? Fazer higienização no peito. Ela tinha um produto que era, esqueci agora, mas é para higienizar, né? O que ela passava para higienizar a mama antes de colocar o laser. E aí me deu uma porção do produto, eu fazia isso, higienizava, deixava lá e só. Em relação a compressas, ela não orientou nem compressa quente, nem compressa fria. Como eu estava na pojadora e estava produzindo muito, a única coisa que ela orientou é pegar uma fralda da bebê naquela temperatura que sai natural da torneira. Isso lá, né, Renata? Porque aqui em Uberlândia a água sai gelada. Né? Aquela temperatura, uma temperatura natural, que nem é quente, nem fria. Né? Até no banho, né? Quem toma banho quente, eu não deixava a água morna cair na minha mama. Uhum. Então, às vezes eu colocava só para dar, ela orientava para dar uma segurada naquela produção, que era bastante. E aí, ela, enfim, eu vou até parar agora para mostrar. Essa superprodução, Renata, eu separei os meus kits. Eu tenho ele aqui, tá aqui. O que é que ela falava? Aquele leite saía todo, né? E ela sempre fazia assim, Jaque, sempre tenha seu leitinho, sempre tem que ser a mãe, sempre tem que ter o seu leite, né? O meu leite guardado para uma urgência, para... Enfim. E quando ela mamava de um lado, numa mama, a gente sabe que a outra estimula. E aí, quando sim, reflexo de ejeção. Saía muito leite. Gente, mas era muito, muito leite mesmo na outra mama. E eu precisava guardar aquele leite, não tem como deixar aquele leite jogar fora. E ela me orientou esse coletor aqui, que eu não sei se todo mundo conhece, mas ela me orientou esse coletor, né? Que eu comprei a uma equipe de enfermeiras obstetras que se chama Dicas da Saúde. E as meninas me orientam e venderam. Esse aqui, né, Renata? Isso. E aí a gente coloca ele, né, no peito, na mama. E ele ordenha o leite por pressão negativa. Então não dói. Isso. Exato. Então não dói. Era isso aqui, eu acho que eu vou morrer. Ele é meu amigo. Por quê? Porque minha mama era uma mama que estava sem condições de colocar uma desmamadeira. A desmamadeira, ela tem uma técnica também muito forte e abre o mamilo, né, Renata, para que saia o leite. E aí eu não tinha condições nenhuma de colocar uma desmamadeira no meu peito, na minha mama. E aí eu coloquei esse coletor ele comporta cerca de 90 ml de leite. E aí, junto com ele também, eu adquiri os copinhos para poder armazenar o leite. Isso. Milimetrado, porque é ótimo, né? Existem outras formas também de você colocar, guardar, mas quando tem a medida, para a gente oferecer é muito mais fácil. Né? É bem melhor isso. Bem melhor. E aí, eu comprei tanto o coletor quanto o vidrinho. Eu fiz um estoque enorme. Tinha todos os frascos que estavam todos cheios, porque eu tinha muito, produzia muito e guardei. Achava, inclusive, que não ia precisar. Fiz o laser de novo na quarta. Quando passou a quarta, a quinta, eu não lembro agora o estágio da fissura. Mas, assim, estava muito feio, muito aberto. Eu tenho fotos aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar as fotos que eu no final. Mas o mamilo totalmente aberto, exposto. E eu já estava praticamente sem aguentar colocar ela na mão. Mas mesmo assim... Eu vou abrir só um parênteses na sua fala, porque é importante a gente ver com isso que você está falando, que o laser, ele ajuda a melhorar aquela fissura, mas ele não trata a causa. Então, se você não corrige a causa, mesmo fazendo laser, continua abrindo novas fissuras. Porque às vezes tem pessoas que acham que o laser é milagroso, né?
Mas ele resolve aquela fissura que está ali. Se não tratar a causa daquela fissura, vai continuar fazendo novas fissuras. Exato, exatamente. E aí, a minha consultora ia, corrigia a pega, e orientava, e tudo, e aplicava o laser e ia embora. Quando ela ia embora, acontecia tudo de novo. Aí vocês podem imaginar, mas gente, ela não é enfermeira obstetra, ela não sabia colocar no peito, o que é que estava acontecendo e tal. E a mama doendo muito. Todas as vezes que eu colocava ela para mamar, sempre doía muito. E eu ficava sem entender por que não passava dor se eu tinha feito a flebotomia. Por que aquela dor não passava? Sim, já tinha feito, né, o procedimento. Isso. E novamente, mais outra sessão de laser. E terceira sessão de laser, e eu acho que mais ou menos junto dessa terceira sessão de laser, a minha consultora, quando ia embora, ela sempre ficava me pedindo fotos da minha mama, né? E aí, numa dessas fotos, ela percebeu a marca, uma marca bem vermelha aqui na lateral. Que a gente, quando tá no puerpério, naquela, né, aquele estado de depressão que nós ficamos, mesmo aquele... Sim, bom hormonal. Mesmo, naquele estado Sim. realmente depressivo, a gente não consegue nem ver o próprio corpo. E ela viu na foto, eu mandei a foto do mamilo, mas ela viu que a mama estava aqui bem na parte posterior e hiperemiada. E aí ela me orientou aí na obstetra, né, que eu inclusive ia coincidir com a consulta, e eu fui, ela me orientou para eu falar para ela. E aí, quando eu mostrei a obstetra, quando eu cheguei no consultório da obstetra, realmente eu falei assim, eu acho que já tem sinais de mastite. Quando a obstetra veio, ela falou assim, a mastite já está instalada, que já passou um antibiótico, e aí eu já comecei a tratar a mastite. Mas é importante saber que o antibiótico para mastite, gente, não proíbe a amamentação. Eu tô tomando Não impede a amamentação. Aliás, tem que amamentar para melhorar, né? Exatamente. Segue amamentando e ordenhando, né? Porque é muito importante, eu acho assim, o tanto que é importante a mulher aprender a ordenhar, né? Saber, porque imagina, às vezes a gente tem acesso, né? Consigo ter acesso para comprar um produto desse, Sim. Consigo ter acesso a ter um vidro, né? Mas, e quem não tem, né? A gente está falando também aqui, a gente está falando de pessoas do sistema público que não têm esse acesso. Você consegue imaginar o tanto que as pessoas sofrem, né? Na apojadura, sem saber fazer o manejo. E, né, a mastite causa dor, algumas febres. É um processo realmente muito doloroso e inflamatório que mexe muito com a gente. E aí, imagina, o tanto que é difícil, né? Chegar, realmente receber a orientação e fazer o processo correto. E aí, continuei nos antibióticos. Parece loucura, mas a dor não, a mastite, a infecção, a inflamação cessou, eu fiquei bem, mas a dor da mamada de Mariana não passava. Não melhorava. Eu não consigo explicar assim, mais como foram os dias. E quando eu fui para a consultora, começou a fazer os intervalos na mamada. Eu sei que quando ela me orientava, ela fazia, vamos fazer um intervalo pelo menos de 6 horas nessa mama. Depois que ela fazia o laser, vamos fazer 6 horas nessa mama. Você fica dando só nessa, que essa aqui, que foi a primeira que fissurou, já estava bem menos inflamada que a direita. Vamos ficar dando só na esquerda. E aí, pode, né, Renata? Pode fazer isso? Pode. Mas é preciso ter muito cuidado nesses intervalos, porque a mama é processo hormonal, fisiológico. Ela entende que ela só produz se o bebê solicita. Exato, se tiver então, estímulo. Se eu faço um intervalo muito grande, eu posso diminuir a produção, né? Com certeza. Então, era o que ela tinha muito cuidado para que não fizesse esses intervalos longos, mas ao mesmo tempo tinha uma fissura, e às vezes eu não conseguia. E começou a chegar um processo, ficar tão difícil, mas tão difícil mesmo, que a hora que a minha bebê vinha para mim mamar, eu tinha medo dela. Eu tinha medo. Ela tava mamando e eu ficava rezando, pedindo para que ela não viesse pro meu peito, porque eu não aguentava. Era muito, muito doloroso. E eu não conseguia entender como é que estava chegando naquele ponto que eu não
não queria que ela viesse para mim, não acordasse para mamar. E eu conversava com minhas amigas, eu conversava com a minha obstetra, eu conversava com todo mundo. E muita gente falava assim, mas da fórmula e a amamentação não precisa, você não precisa pagar esse preço, porque amamentar tem que ser natural e não é para ser sofrido, não é para ser doloroso, vai ter o mesmo vínculo, você dando por exemplo, o seu leitinho na mamadeira ou em outro dispositivo, que tem vários, existem vários, mas não é preciso você pagar esse preço, enfim. Eu sei, e hoje acredito que todas as pessoas que me disseram isso não falaram por mal, realmente. Não, elas têm a intenção de ajudar, né? A intenção é boa. Ajudar, né? Às vezes o pessoal diz, são os pitaqueiros. Não, as pessoas também não estão falando aqui por mal. Sim. Mas as pessoas. Mas amamentar era uma coisa que eu queria muito. Eu já tinha vivido uma frustração pessoal de não ter conseguido o parto natural pela via que eu gostaria, mas minha filha estava bem, né? Ela estava bem e eu queria muito poder amamentá-la, né? Eu costumo falar e eu vou repetir várias vezes que eu acho que a mãe que vai, que amamenta, que quer até o fim, que dá importância, é quando ela sabe o motivo, quando ela sabe o benefício, na verdade. Sim, com certeza. Porque quem não reconhece o benefício não vai investir, vai dar fórmula achando que vai ser, acreditando que vai ser o mesmo vínculo, que vai ser a mesma forma, mas eu tinha meu propósito, eu queria muito, então eu continuei. E aí, eu acho que eu cheguei na 4ª sessão de laser. Dentro dessa situação, gente, eu tive uns problemas que eu acho assim, às vezes eu falo que eu acho que ninguém teve. Eu tinha problemas dos pés com unhas encravadas. As gestantes sabem que quando a gente tá grávida, o pé da gente fica muito demasiado. E a pesada da gente muda. E eu não fazia unha com manicure, porque eu tenho problema, eu sempre ia na podóloga. E aí, para minha surpresa, no puerpério, isso ainda acontece. Né? Tem pessoas que precisam fazer cantoplastia, tirar o pedacinho da unha lá, porque fica machucando, por causa do edema. Sim. Acredite, no puerpério eu tive problemas nas mãos. Então, tinha dias, vários dias do início, dos primeiros 7 dias, que Mariana ficava com a boca cheia de sangue, porque a minha mama sangrava, a lesão estava tão exposta que ela sangrava a minha mão, todas doloridas, e a mama também. E acreditem se quiser, a minha podóloga aplicou laser na minha mão. Porque eles têm o aparelho de laser, e quando eu cheguei lá, ela tem, né, capacidade, não estou falando que é as podólogas que tem que aplicar laser na mama, mas ela é minha amiga, ela tem um aparelho, e quando eu cheguei lá, a mama estava muito inflamada e ela aplicou laser também na minha mama. Então, eu não sei se eu estava nas contas, mas eu acho que, né, foi mais ou menos a 5ª sessão de laser que eu realizei na mama. E a mama continuava inflamada e infeccionada. Ela estava aberta assim, e no meio dela, a fissura de freio, né, na tela é bem específica, ela fica no centro do mamilo, como se fosse um sorrisozinho assim, no meio do mamilo. Sim, isso. Uhum. Ela estava assim, como se fosse um sorriso mesmo, lá no centro do mamilo, totalmente exposto com, vulgarmente falando, de pus, mas é fibrina, né, totalmente centralizado. E aí a consultora sempre pedia para eu manter o menos fibrina possível, para eu ir para o banho, molhar bem e tentar retirar. E acredita, eu pegava aquele cotonete lá da bebê, umedecia, eu tirava a fibrina. E a mamãe ficava totalmente exposta. Outro dia, aí parou nesses lasers. Em outro momento, quando seguiu na outra semana, eu tive uma consulta domiciliar com uma pediatra. A pediatra foi na minha casa e a pediatra também é consultora de amamentação. Então, ela avaliou a mama e fez um teste que, acho que fez um teste, não, confirmou um teste que mais ou menos dias antes a consultora tinha feito, para ver a questão do fungo.
Como eu estava com muita produção, né, que a gente chama da hiperlactação, o silicone, né, ele empurra os ductos, né, mamários, e o leite saía ali sem a bebê sugar, então o leite ficava vazando toda hora. Era praticamente impossível eu manter a minha mama seca. De Seca. madrugada, os sutiãs ficavam extremamente molhados, os protetores mamíferos ficavam extremamente molhados. Não teve nada, absolutamente que segurasse a produção para a minha mão não ficar úmida. Então, foi feito aquele teste, né? Com azul de metileno, é Renata que faz o testezinho que você coloca e a parte que não fica pigmentada você vê. Então, quando ela fez o teste, a minha mama estava com fungo, né? Cândida. E é muito difícil tratar fungo, gente. Seja na mama, seja em qualquer lugar. Fungo é uma coisa que é difícil de tratar. E na mama, né, as mães aí que porventura já tiverem passado por isso, ou ver essa sensação, a gente sente uma sensação como se fosse de agulhas no mamilo. Isso mesmo. Agulhadas. Tá fincada, né? Como se a... Oi, fincada. Isso, várias agulhas, como se tivesse várias agulhas fisgadas, um prurido enorme. A ocitocina também produz, né, dá essa sensação às vezes de formigamento, mas o fungo é uma coisa horrível. Então eu sentia várias agulhadas e formigamentos, era uma sensação bem ruim. Então, mais uma vez, a pediatra confirmou realmente que tinha fungo na mama e ela me prescreveu o antifúngico oral. E aí eu fiz o antifúngico oral, prescrito pela pediatra, que foi me avaliar nesse dia. E ela também aplicou laser. E aí a sua bebê, Mariana, também tomou a medicação? Não, Mariana não tomou. Eu não sei porquê, mas eu já vi outras avaliações que às vezes o bebê precisa fazer, tomar também por causa da boca, né? A cavidade oral da criança também, se ela tá lá com em contato. Em contato, precisaria, mas não sei. Eu confesso que Mariana não tomou o antifúngico. E aí, tudo bem, mas aí ainda continuou com as sensações de formigamento, de agulhada, as lesões muito expostas. E aí eu lembro de... Antes eu fazia intervalo de 6, às vezes eu tentava fazer de 8. Eu lembro que eu cheguei a fazer 2 dias, 48 horas de intervalo na mama direita. A mama direita, acho que muitas mães já vivenciaram isso, ela produzia mais. A gente sempre tem uma mama, Renata me corrige que produz mais, que o bebê quer mais. Acho que ele quer mais, aí estimula mais. O bebê quer mais a mama. E ela queria muito a mama que estava mais fissurada, que era a mama direita. Ela se posicionava melhor. Apesar de eu não ser canhoto, eu sou destra, mas eu achava melhor colocar na esquerda, né? Ela preferia mamar na direita. Eu não sei como é que acontecia aquilo. E eu ficava posicionando ela para mamar na esquerda e ela, bebezinha, ela ficava querendo ir para a direita. E a mama direita é muito cheia. Eu sempre ficava amamentando ela com um coletor lá. E ela ficava mamando na esquerda e esse coletor aqui com 90 ml de leite. Eu tirava, guardava no vidro e colocava de novo e o leite vinha de novo. E aí eu não sei o que aconteceu. A fissura só piorando. Eu fui para a 7ª sessão de laser. E aí, o que acontece? Nesses intervalos que eu fazia, vocês podem me perguntar, o que você fazia nos intervalos? A mama só a mama esquerda dava conta? Não dava conta. Talvez, se eu desse só na direita, que era que produzia mais, ela dava conta. E vocês vão ver que ela dá até hoje. Mas a esquerda não dava. Então, o que acontece? Como ela não dava, porque ela não sugava muito na época, porque é uma mama só dá conta, né? A gente sabe que tem várias histórias que uma mama só dá conta. Mas ela, depois que eu terminava de amamentar na esquerda, eu dava leite também com a direita. Na época, acho que 20 ml, depois 30, até 50 ml eu dava com outros dispositivos. Como eu não tinha nenhum bico, nenhuma chupeta em casa, nenhuma mamadeira, não tinha absolutamente nada.
por coincidência do destino, quando eu fui comprar minha enxoval, a vendedora me ofereceu essa colher aqui, que a gente chama de colher dosadora, né, Renata? Renata tem aula todos os dias positivos. Então, a colher dosadora, né, ela tem uma tampinha aqui e esse bicozinho todo de silicone, né? Que parece até ser pequeno, mas eu acho, confesso que eu até acho grande para a boca do bebê no início, não sei. Ela é flexível, compõe, eu não sei quantos ml que cabe nela. 90 também, eu acho. Acho que é 90 igual. As orientações de amamentação, a gente sabe que ou você dá no copo aberto, né, no copinho aberto. Isso, copinho aberto, ou numa colher dosadora, o recomendado não é você fazer bico, né? E eu também eu nem tinha como dar, porque eu nem tinha. E aí, como vários perguntando a todo mundo o que fazer e tal, eu cheguei a comprar a chuquinha, aquela... É chuquinha que você chama aí? É chuquinha, aquela pequenininha que tem o bico mais compridinho, assim. A chuquinha eu não tenho mais não sei se você tem aí, mas eu tinha várias. Não. Mudou a chuquinha. Aí eu falei, não, vamos dar a chuquinha, porque a chuquinha é bem molinha, ela é bem grande, né? E, enfim, eu já não, nessa fase, eu já não sabia o que era perfusão de bico, se ela ia fazer perfusão de bico, enfim. O que acontece é que durante a madrugada, no escuro do quarto, manter o equilíbrio de dar leite ordenhado aqui nessa colher dosadora, a gente não aguentava mais. Nem eu aguentava, nem meu esposo aguentava. Porque o que é que acontecia? Quando eu dava o peito, eu pedia para o meu esposo dar na colher dosadora. Por quê? Porque ela não queria a colher, ela ficava virando para mamar na minha mama que estava inflamada. E aí eu ficava assim, derramava porque ela virava e ela não... Eu queria manter o equilíbrio. Porque ela estava perto da mama, ela queria, né? Exato. E aí, a alegria acabou, porque depois eu não. Aí, o que é que aconteceu? Já estava chegando em quase 20 e poucos dias de puerpério. Eu tinha leite lá guardado, porque mesmo quando eu estava dando minha maminha, eu sempre colocava o coletor, morava na minha mama. Eu nunca amamentava sem meu coletor, para poder ter aquele leite guardado. E muito estoque. Só que aí o que foi que aconteceu? Chegou um determinado dia que a mama estava bastante inflamada, foi a última, acho que foi a 7ª sessão de inglês, enfim. A consultora chegou na minha casa e disse assim, as duas estavam fissuradas. Ela falou, já, vamos fazer, tentar, se você quiser, a gente vai tentar a última vez, se você quiser comigo aqui, eu tento colocar o bebê no peito, e aí a gente vai ver se você aguenta, né, porque, para resumir, o que acontece? Tudo isso que acontecia, a fissura, para mim hoje, né, eu digo, pega incorreto. Se o bebê não pega bem, a fissura não adianta. Não adianta você fazer 10 sessões de laser todos os dias, todos os métodos, se o bebê está pegando corretamente. A fissura não vai sarar nunca. Não tem laser, não tem antifúngico, não tem nada que vá corrigir, melhorar a tua fissura. E aí, ela, mais uma vez, sempre na tentativa de auxiliar a pega, tentou colocar a bebê no peito, com a mama fissurada. E eu não aguentei. Eu lembro que eu falo que meu corpo ficou na minha cadeira, porque eu realmente não aguentei. Eu senti uma dor imensa, imensa, e pedi para parar. Só que nesse mesmo momento, era uma manhã, nesse mesmo momento que ela estava na minha casa, o meu estoque acabou. Eu não tinha mais uma gota de leite para dar para ela. E ela me expulsava para ela na sala e eu chorava muito, porque eu não tinha mais como dar a ela nem a colher dosadora, nem o copo aberto, nem acho que nada, porque eu não tinha leite, não tinha fórmula também em casa. E aí nesse dia, meu esposo só esperou eu dar o sim, ele saiu para comprar. Nesse dia, eu acho que ele comprou 2 ou 3 mamadeiras
Uma do bico ortodôntico, outra de uma marca das marcas orientadas, né? Aí Uma que imita o seio materno, uma que refluxo. uma que imita isso, outra que imita aquilo, imita tudo. E comprou também a fórmula que imita leite, né? Eu lembro que eu fiquei rindo porque quando ele foi comprar, ele não comprou nem a lata pequena, ele comprou a lata de 800 ml. Chegou em casa, eu olhava para ela e falei assim, isso é um monstro. E aí ele comprou. E eu ficava assim, toda hora minha cabeça pensando, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Meu Deus, será que é o fim mesmo? Será que é o fim? E era muito engraçado. No dia que ele comprou, eu dei, e ela assim tomou com avidez, né? Tomou a Maria aqui, e aí eu acho que depois, logo em seguida, ela começou a colocar regurgitar, né? Ela colocava para fora. Não sei se era intolerância na hora ao leite, mas ela tomava muito rápido, porque a Chuquinha ela não tem controle, né? Isso. Ela tomava assim, 50 ml em 4 gotas e acabou. Então, assim, era muito rápido, né? O fluxo é maior, né? O fluxo muito maior, diferente da mama, que ela tem que fazer um esforço. E, enfim, e aí comecei a dar. E aí todo mundo falava, da forma que ela dorme a noite toda, da forma que é quando você vai ver como é bom. E eu tinha as piores experiências. Quando eu dava forma, por exemplo, quando ela estava mamando de madrugada, eu acordava, ela despertava, eu colocava no peito, ela adormecia no peito, e aí vocês vão ver que vários consultores de sono, vários pediatras, vão falar que não pode adormecer no peito, ela adormecer, até hoje adormece, e tá tudo bem, pra mim tá tudo bem, porque aquilo era o mínimo, pra mim, que estava sofrendo com tantas dores, ela adormecer no peito, pra mim era o maior prazer do mundo. Mesmo que ela acordasse 300 vezes para mamar, eu só queria alimentá-la. Tem muito esse instinto, né? A mulher de alimentar a qualquer custo. E aí, depois que eu dei a fórmula, eu lembro que entre uma fórmula e outra, teve um dia que a consultora me ensinou a fazer, a gente chama de ponha. A minha mama estava bem grande, bem volumosa, grande, pesada, volumosa. E eu tinha que sempre estar fazendo essa pega, né? Aquela pega materna que a gente ensina para as mães. E até isso me cansava, porque imagina, tempo lá, sei lá, e a mama lá, eu sempre tenho que fazer aquele apoio com ela, né? Ela era uma bebê grande, ela nasceu com quase 4 quilos. E eu estava bastante cansada. Aí ela me ensinou a colocar uma fralda, né? Isso. Amarrava no pescoço a fralda. E era muito bom porque eu ficava mais livre para segurar ela e não ficava precisando fazer aquele apoio. Mas imagina, uma bebê com PEG correta, se deixar ela beber sozinha, ela tomar sozinha, você não consegue. Eu nunca imaginava na minha vida, eu achava que eu nunca ia conseguir na minha vida amamentar e fazer outra coisa. Porque quando ela estava no peito, eu nem piscava, eu tinha que ficar totalmente vidrada no que eu estava fazendo. E aí, no intervalo de uma mamada ou outra nas madrugadas, a minha mãe extremamente inflamada. A pediatra tinha perguntado se eu queria que ela colocasse ela no peito, eu não tive coragem, porque eu não estava no meu limite já de dor, eu não tive coragem. E aí ela, tá bom, vá tentando, mais tarde você tenta, não sei o que, eu achava que eu não ia conseguir mais, eu achava que realmente era o fim, eu estava ali só medicando, fazendo assim, a ordenha, e que ali eu acreditava que meu leite ia acabar e ela ia seguir na forma. E aí a consultora pediatra tinha um retorno de 7 dias, ela foi em uma sexta, né? E na outra sexta tinha um retorno. Abro um detalhe também em relação ao peso, né? O peso para o bebê que tem freno, a pediatra sempre fala, os bebês geralmente que nascem, eles perdem 10% pós-nascimento, é o normal, né? Isso. Ela, na consulta da pediatra, logo em seguida, na maternidade, ela perdeu por quantidade adequada, foi tranquilo. Inclusive, ela estava ictérica, ela tinha uma icterícia, mas era só na região A e B, não lembro agora, mas ela não precisou fazer fototerapia. Só não. E ela ficou tranquila mesmo. Por quê? Porque às vezes os bebês que nascem com freno, né, eles perdem mais, porque eles se esforçam muito mais para mamar. Mas foi tranquila essa parte aí. Acho que é por causa da sua produção. Como a sua produção era mais alta, ela conseguiu manter, né?
Isso, exato, pode ser. Aí, no retorno da pediatra, ela falou para mim ela falou para mim assim, Jaque, eu já tinha, ela falou assim, Jaque, eu ia orientar para você um profissional chamado osteopatia. Porque eu tenho um problema, ela tinha um problema de mandíbula, de maxilar, e ela já tinha tratado. Ela falou até assim, olha, às vezes eu oriento para bebês, enfim, porque às vezes você faz o procedimento e não dá certo, não dá certo porque a língua do bebê sai de uma base do osso do crânio, e você ficou muito tempo de trabalhar, e o crânio dela, né, pode estar anatomicamente assimétrico, né, enfim, explicou algumas coisas e falou que eu não ia, talvez eu nem fosse dar tanta importância, mas que ela me orientasse que eu fosse. E aí, sim, outro detalhe, Renata, que eu pulei, porque é tanta coisa, né, gente, é uma história tão longa. Aconteceu de tudo. Eu esqueci de falar que com 7 dias da primeira frenotomia, a minha consultora de amamentação ligou para a odontopediatra e falou que achava que as coisas não estavam bem. Ela fosse novamente reavaliar. E ela foi novamente na minha casa, a odontopediatra, e ela fez outro procedimento. Ela colocou novamente. Dois procedimentos. Essa parte aí, Renata, você explica, porque eu não sei o que é que aconteceu, porque eu nem vi, porque eu chorava, foi mais doloroso, eu lembro que sangrou, ela ficou bem mais irritada, já com 7 dias, né? Mas eu sei que ela voltou novamente e sangrou bastante. Mas às vezes precisa refazer mesmo. Pois é. Então a gente já está aí com 7 laser, 2 frenotomia e uma mastite. A prótese de silicone ainda estava no lugar. A prótese de silicone estava no lugar. Aí nessa consulta da pediatra, no segundo retorno dos 7 dias da pediatra, ela falou da fono, falou do osteopata e falou que seria importante eu fazer uma ultrassom na minha mama, porque ela estava achando a mama ainda hiperemiada, né? E seria importante eu ir numa master. Ela falou que se você tiver alguma, você vai, mas então eu indico, tudo bem. Ela nem precisou indicar, porque eu tenho uma amiga, a doutora Bárbara, que é ginecologista, e a minha mastro também lá em João Pessoa. E aí eu fui. Ou quando cheguei, ela solicitou um ultrassom para ver como estava a prótese e novamente a mama. Imagina, eu confesso, Renato, eu não sei mais que dia de puerpério era esse, porque já estava. Eu acho que já estava chegando um mês, ou eu tinha passado, ela já tinha feito um mês de vida, né? E aí, mastite novamente e uma ultrassonografia foi passada. Então, de novo, um antibiótico e solicitou ultrassom. E aí, sigo eu para a ultrassonografia antes de chamar a fono. Quando eu fui fazer a ultrassonografia, a médica falou, olha, a prótese de silicone está invertida. Eu falei, como assim? Nem eu entendia. Mais ou menos assim, a frente da mama é essa, o fechamento da prótese é atrás, a prótese estava assim. Quando ela me mostrou, realmente eu percebi que minha mama estava um pouco quadrada. Mas era tanta coisa que eu... Que ela é retinha atrás, né? Você não viu, não. Você não viu, não. Eu falei, não. Ela fez, mas já pra sentir. Ela falou, ó. Falei, ai meu Deus, e agora, né? Aí e agora? Ela, não, tem que acompanhar clinicamente e só conserta cirurgicamente depois, quando você tiver em condições de consertar. Mas ela falou que acha que foi a superprodução de leite, né? Da estimulação, eu acho que os dutos ficaram lá. E a prótese meio que rolou. Ela ficou. Boiou, ficou boiando lá entre os dutos, né? E ficou fechamento. Vai impedir alguma coisa? Não. Mas ela tá dessa forma. Tudo bem. E aí, vamos voltando para casa. Quando voltamos, eu liguei para a fono, outra fono, que eu também já tinha trabalhado com ela em outro hospital, e liguei para ela. Ela chegou lá na minha casa, avaliou, falou que Mariana já estava uma velha,
e que ela estava cheia de gosto, e que o meu problema, aquilo ali era pega incorreta, e acabou, era pega incorreta, ela tinha que aprender, que ela já estava com pele, não sei o quê. Eu acho, né, que ela colocou nessa consulta Mariana lá em casa umas 10 vezes. Ela falou, olha, você vai aprender a técnica. Isso aqui é técnica, correto. E pronto. E eu vou lhe mostrar que você vai colocar ela no peito, fissurado, mas quando ela pegar corretamente não vai doer. Renato, você acredita que não doía mesmo? A mama estava lá super machucada. E ela coloca, eu colocava ela prenda. E ela fazia a pega e eu colocando e não doía. Eu ria. Parecia que eu tava. Com ela lá, né? Eu estava machucada, mas não doía. E, enfim, eu acho que naquele dia eu dei uma vacina na amamentação. Tudo bem, seguimos. Depois da conta, né, já tinha sido mais ou menos foi praticamente a penúltima profissional que eu fui, eu conversei com meu esposo sobre a pediatra, sobre o osteopata. Meu esposo falou assim, mas será que precisa? Será? Falei, eu quero ir, porque depois lá na frente eu não quero pensar, isso aí eu poderia ter feito e não fiz. Então vamos lá para a última cacada, né, para ver se dá certo. E era muito assim, né, quando, por exemplo, eu tinha medo de sair de casa. Até para ir no médico, no profissional, eu tinha medo, porque a posição para mim era tão automática, eu tinha que me concentrar tanto na técnica, que assim, eu tinha medo de amamentar no canto, de repente estar lá e ela não conseguir, e aí não sabia mais o que fazer. Nesse período, eu já tinha dado a fórmula, eu estava fazendo intervalo. Comecei a tentar tirar leite de novo, o leite começou a sair, então eu ficava dando entre fórmula e o leite materno. E aí comecei a fazer estoques de novo, aí era assim, eu praticamente só tinha o próximo leite. Por exemplo, eu dava uma nela no peito, tirava com o coletor, 50 ml, às vezes eu saía 50 ml, antes eu tirava uma mamada, 50 ml, aí saía 50 ml, depois eu espremia, ordenhava, fazia tudo, ficava só para a próxima mamada. Então não tinha estoque, tava, sabe, quando eu abria o freezer que eu não via, não tinha mais leite. E ela já tinha tomado mais ou menos 400 gramas já lá. Aí eu falei, vou marcar o osteopata. Marcamos o osteopata. Quando eu cheguei lá, o profissional explicou tudo, explicou toda a história, me explicou que realmente o trabalho de parto muito prolongado, ele mexe, né, na anatomia dos ossos frontais, parietais, occipital, todos os ossos, e que a língua ela sai da base do crânio, o chamado esfenoide, e esse osso ele está lá no centro, na base do crânio, ele precisa estar alinhado, para que a língua também esteja alinhada para fazer a pega correta. Movimento. E aí ele falou que ia fazer a técnica e tudo bem. Quando ele falou isso, ele pegou a minha filha, colocou ela lá na maca, aplicou a técnica, ficou lá, fez os movimentos e me entregou. E falou assim, pronto. Eu falei, mas vai ter algum retorno? Ele fez, não, uma vez ela vai ficar bem. Eu falei, não posso acreditar. E aí ela me entregou, só isso. Ele falou que tinha, ele pegou a minha mão e a gente fez a palpação. Ele me mostrou como estava desalinhado, realmente existia uma parte da cabeça, uma maior que a outra, assim, desalinhada, e que era geralmente aquela fisioterapia era uma vez só, né? E nunca mais eu voltar lá. E foi isso que aconteceu. Então, voltei para casa e aí começou a mama sarar, de repente uma fissura foi embora, primeiro a fissura da mama esquerda, que era sempre menor, acabou, depois a fissura da mama direita, foi fechando, ficou fechado assim, e acabou. Mariana ficou em alimentação exclusiva até os 6 meses de vida. E aí, né, eu morava lá em João Pessoa, vim embora aqui para Uberlândia a trabalho, e aí sabia que eu ia ter, né, que pensar como eu alimentaria ela na minha ausência do trabalho. Acabou que a gente se mudou um pouco, mas ela fazia 6 meses de mudança.
A cadeira de amamentação dela não veio, demorou a chegar, então começamos a introdução alimentar dela bem tarde, você viu, né, minha aflição lá. Comecei a tentar a introdução alimentar dela um pouquinho depois de 6. Insegura, porque não tinha cadeira, e aí queria fazer a posição correta e tal, e foi, assim, as primeiras experiências de introdução foram péssimas. Mas eu fiz o quê? Falei, não, quando eu for trabalhar, eu vou comprar a fórmula, a mamadeira, que ela já havia pegado, sim, porque, não sei se você explicou o detalhe, que depois do esposo comprou a mamadeira, a gente não comprou mais na Chiquinha, ela foi para a mamadeira e aceitou super bem, né, o bico da mamadeira. Então, eu guardei a mamadeira por 6 meses e achava que quando fosse no dia eu ia dar uma fórmula, ia dar o bico para ela e ia dar tudo certo. E aí chegou o grande dia, meu primeiro dia de trabalho. Ela ficou 6 horas sem comer. Ela não aceitou a fórmula e não aceitou o bico. E aí? Aí foi como a gente se conheceu, né, Renata? Eu fui para o trabalho, na sala da ordem, durante o trabalho 5 horas, e aí eu tive que começar a ir para a sala da ordem, eu trabalho numa maternidade, tem sala de ordenha, e aí eu comecei a ir para a sala da ordem todos os dias no hospital ordenhar leite, porque ela só queria o meu leite, ela não aceitava fórmula nenhuma. Aí você pensa, ela não já tinha aceitado? Mas ela não já tinha querido? Ela não queria nada. Novamente, copo 360, fechado, copo aberto, bicos, tudo. Ela não queria de forma nenhuma. Aí, um certo dia, meu esposo colocou a tampa da mamadeira, e ela tomava o meu leite, começou a aceitar o meu leite ordenhado, esse daí. Um copinho aberto, né? Ela podia pegar o 360 que derramava menos. Mas ela não aceitou. E aí eu me vi presa. Eu falei, gente, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? E aí, muito sofrido, muito sofrido. Até então, eu não tinha desmamadeira. Então, eu tive que ir no final, né? Agora, por 7 meses. Aí, eu comprei, inclusive, uma obstetra que trabalha comigo, que tem uma mamadeira assim, bem pequenininha, que funciona assim, você coloca embaixo da roupa, ninguém vê, né? E aí eu tá ruim o áudio. Não? Agora melhorou. Parecida, ela mostrou pra gente aqui como que ela usa. Pois é. Então é bem fácil, né? Usar essa câmera. Você tira esse orifício aqui, é onde vai o mamilo. Ela é automática. Você liga, ó. Ela faz um barulhinho pequeno e eu ficava sentada no computador trabalhando e fico com ela ligada, como eu quero. E aí armazeno o leite e trago trazia para ela, todas as vezes. Só que o que é que acontece? Não aguentei muito ficar nessa de tirar, né? Não estava mais aguentando. Porque acaba que muita demanda para conseguir deixar para ela realmente, por exemplo, 210 ml encaminhado, nossa, era extremamente cansativo. E aí eu comecei a estabelecer horário. Geralmente eu tirava às 10 da noite e de manhã antes de ir para o trabalho tentando tirar, mas era muito difícil. Por quê? Porque quando eu ia tirar às vezes era quando ela queria mamar. Então a mama também, a mama da gota não é para tanto, né? Conseguir amamentar e ainda tirar 210 ml para deixar para a criança todos os dias, enfim, não fiquei com condições. E aí, aos poucos, em várias tentativas, né, a introdução alimentar foi estabelecida, né, agora ela já fez, e eu consegui que ela aceitasse logo, algumas vezes, né, do dia. Por quê? Porque com a introdução alimentar, a amamentação diminui bastante, né? Ela naturalmente, se o bebê fica saciado, ela não quer. Porém, o ideal é você amamentar, o recomendado. A gente sabe que o leite materno é o que é recomendado exatamente. Então, cada mãe tem sua particularidade, tem sua rotina. E aí, eu não consegui
conseguir, né, agora no final, ficar na amamentação exclusiva. Então, ela está na fórmula hoje, aceitou a fórmula na mamadeira e o peito. Quando eu estou em casa, ela sempre pega o peito. Ao acordar, né, durante as madrugadas também, geralmente nas acordadinhas da madrugada, ela também mama. Para ir dormir também mama. E aí, geralmente, ela na acorda de 5 horas da manhã, ela mama bastante. Mas já no despertar de 6h30, 7 horas, que ela realmente acorda, aí eu dou a fórmula para ela artificial. Depois a gente começa na refeição, né? A fruta, 9h30, o almoço, a fruta de novo. E aí o jantar. E depois do jantar ainda tem peito para dormir também. E é isso. Agora eu estou aqui. Isso tudo. É só isso. Isso tudo, Renata. Isso tudo. Eu falo que é muito importante manter essa noturna. Pela produção de leite, ele é noturno. Renata, começou a chiar seu áudio. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo um chiado no seu áudio. Às vezes pode ser a bateria daqui do fone que tá acabando. Agora melhorou. Você falou melhorou. Melhorou. Deve ser o fone. Pode ser a bateria. O pico, né, da prolactina, que ele é noturno, então é importante manter essa amamentação noturna, produção. Sim, pois é, não, à noite, tranquilo, ela quando, por exemplo, agora ela tá dormindo, né, que vale salientar que ela é uma criança que tem rotina de sono, e são coisas assim que, maravilhosa para mim, que eu acho que eu consegui estabelecer muito bem. Com todos os problemas, ela fez rotina de sono, então eu sempre tem pessoas que falam assim, isso é uma frescura, rotina de sono, não sei o que, é uma coisa que, diante de tudo que eu vivi, então que foi tão difícil, de parto, de amamentar, foi muito difícil, então para mim a rotina de sono foi muito importante, então ela dorme realmente. Hoje ela dorme um pouquinho mais tarde, antes ela dormia às 18, agora ela dorme às 19h30, que é quando eu chego do trabalho, faço banho, direitinho relaxante, e ela baixa a luz, tudo direitinho, e ela adormece, ela mama e dorme. E aí quando ela acorda também, tá chiando muito, meu esposo tá falando que tá chiando teu áudio. Né? Mas eu acho que deve ser mesmo. Ele deve estar falando. E aí ela tem rotina de sono. Ela dorme direitinho, né? Se não, eu volto a dizer, se os consultores falam que não é para adormecer no peito, ela não pode fazer essa relação, né? De dormir no peito, mas essa parte aí eu não faço, nunca fiz, nunca consegui. Às vezes acontece. Ela terminar de mamar, tá acordada e eu no balanço, né? No ninar ela adormecer, mas geralmente ela adormecia no peito. Às vezes, antes ela tinha 3 despertares, depois passou para 2 despertares, às vezes é 2, às vezes é 1 e às vezes é nem 1. Depende muito. Mas o que importa é que às 7h30 ela está no berço e ela segue no berço até às 6h30, 7 horas da manhã, sempre. Não, tá chiando ainda, Renata. Nossa, Jaque, essa história sua é inspiradora, né? Tudo amamentar. Verdade. Hoje é como eu falei no início, o benefício do vínculo, né? Todos os benefícios da amamentação, ela não só tem benefício para a criança, o benefício é para o vínculo, né? Para a mãe e para o bebê, né? Para a mulher, né? A gente sabe que o puerpério, né? Tudo melhora, as funções fisiológicas do útero é muito melhor, né? A gente cria vínculos afetivos de amor no bebê para o resto da vida. Então, não só é naquele momento. O que você estabelece na amamentação hoje, o vínculo é para o resto da vida. Então, era algo que eu queria muito. Fora que a gente sabe do desempenho, de
de fala, de osso da face, todo o desempenho que a amamentação traz, né, para o bebê. Então, eu já via ela com um problema, um considerável problema instalado no freno. Então, assim, para mim, se eu não amamentasse, ia ser pior, né? E ainda tem outro detalhe. Na avaliação pediátrica, eu não sei se eu já te falei, que além dela ter o freno, né, inferior, ela tem superior. E aí a pediatra falou que ela, em idade escolar, ela vai ter que fazer a cirurgia. Os dois dentes, né, são separados. E às vezes, futuramente em idade escolar, pode ser que ela tenha problema de fala, né? Ela vai falar, né, faltar algumas letrinhas, enfim. E aí, vamos esperar essa idade escolar para ver se realmente ela vai precisar. Mas tem o freio aqui instalado já na parte superior. Eu acho que não sei se eu já tinha te falado isso, né? Que ela tem. A pediatra falou que geralmente essa cirurgia só faz por 7 anos. 7, 8 anos, sabe? Às vezes, o meu filho mais velho, ele tinha dente de paraquedas. Entendi. Fez tudo normal. Viu muitos comentários, né? Bastante gente aí que é conhecida sua. Meu povo. Você é muito querida lá. Marcela, minha amiga, que tá aí, era puérpera junto comigo. Você acredita? Marcela, minha amiga, irmã, ela tinha... Ele foi amiga, né? Vida junto. Teve um dia que quase que eu queria levar a Mariana para fazer uma amamentação cruzada com Marcela. Marcela fez uma amamentação lisinha e tem um bebê também, fez 1 ano agora o bebê dela, então era diferença de pouco tempo. Teve um dia que eu estava tão desesperada, eu nem falei pra ela, mas a minha vontade era levar a Mariana para mamar dela. Renata, tá bem ruim seu áudio, não tô ouvindo. Graças a Deus deu certo. Graças a Deus deu certo. Graças a Deus. Mas tá bom, Jaque. Muito obrigada. Obrigada mesmo por conversar aqui com a gente, contar a sua história. Obrigada de coração. Eu que agradeço, pelo convite. Para todo mundo. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode deixar lá no chat, que eu vou deixar o vídeo gravado, a live, e depois a gente vai respondendo. Tá certo, tá bom. Beijo todo mundo. Um beijo, tchau, tchau. Ficou aí com a gente. Até logo, tchau, tchau. Tchau.